Fala família, tranquilo? Bom, Rodrigo Abelha na área, mais uma vez aí, junto com o Marlon, para trazer para vocês as notícias aí desse mercado, os novos acontecimentos, alguns dados aí e as nossas análises aí, não só gráficas, mas também macro, em relação ao mercado tão volátil como é esse, não é, Marlon? É isso mesmo, Abelha. O Bitcoin voltou aí na faixa novamente dos 90K e a gente veio aqui para poder trazer uma análise do porquê que isso aconteceu e para onde que esse mercado tá indo, né, cara? Boa, exato, cara. Pois é. Como eu falei, né? É muito desses movimentos aí, as volatilidades macro do Bitcoin estão sempre correlacionadas com as notícias, com os dados, né? Com as decisões ali políticas, monetárias, de instituições financeiras e políticas no geral, tá? E é por isso que a gente tem que estar sempre acompanhando, por exemplo, aqui, seguindo o Bom Cripto aí no Instagram, no Twitter, para estarem de acordo aí com as melhores notícias e os memes também que a gente está lançando aí para vocês. Bom, mas para que a gente possa começar aí a entender quais são esses eventos, né? Sempre de prática aqui trazendo um pouco do nosso calendário, tá? Então aqui, como vocês podem ver, a gente está finalizando finalmente esse mês de novembro, mês sangrento aí que a gente teve do Bitcoin, né? Mais pra frente vai mostrar o gráfico aí, um mês que a gente teve uma queda muito atípica, inclusive, né? Não estatisticamente provável que acontecesse, mas a gente passa a iniciar um novo mês, o último mês do ano, né? Que é o mês de dezembro aí, uma grande promessa aí da volta da liquidez, né? O fim do QT, que o Fed anunciou, e o início do QE, Quantitative Easing, né? É uma promessa muito grande. A gente tem alguns dados aqui, como o PMI também, que vai manusear ali pra gente a leitura de inflação como um todo, parte dos factoring aqui, no caso, né? A gente vai ter alguns dados aqui no geral de inflação. Então, o nosso all-time high de ganância foi no dia 26 de novembro e no dia 21 de novembro de 2025 a gente chegou no extremo medo que foi o 10, que a gente não via desde meados e desde então vem subindo, né? O que indica também um sentimento de melhora, né? Perto daquele medo extremo que a gente estava. Exato, cara. Pois é. Como você pode ver aqui no gráfico do Bitcoin, esses movimentos, né, de extremo medo, eles costumam estar, né, sempre acontecendo logo após uma grande queda, como aconteceu aqui, por exemplo, no início desse ano, lá no primeiro trimestre, né, do final de janeiro até mais ou menos março, abril, com a taxação do Trump, né, lá em 2024 também aqui, como vocês podem ver, né, todo o meio de 2024 a gente estava com o Bitcoin lateralizado, mas a gente teve momentos aqui em quedas grandes, causaram ali uma agulhada, consequentemente extremo medo. Aqui nesse caso específico aqui foi o próprio Carry Trade do Japão, né, mas enfim, então esses movimentos, né, por mais que eles sejam assustadores e levam a gente para o extremo medo, como por exemplo foi e está sendo esse daqui, né, em alguns momentos, eventualmente, eles acabam chegando a um fim, tá, pessoal? Como vocês podem ver, né, essa grande queda aqui, né, ela se deu não só pelo medo, como o Marlon acabou de trazer para vocês, mas também, por exemplo, com o outflow de ETFs, né? Então, aqui nos ETFs do Bitcoin, né, o mês de novembro, como um todo, foi o mês que a gente mais viu outflows aqui, né, de 200 milhões, 800 milhões, quase 500 milhões, mais 200 milhões, 300 milhões, todo dia. Outflow, no dia 20 de novembro, né, um dia antes aí dessa all-time high aí de medo, né, a gente teve quase 1 bilhão de outflows aí do Bitcoin. Foi no mesmo período aqui em que a gente bate ali, né, no dia 21 de novembro, numa sexta-feira, a gente bate possivelmente aquilo que foi o topo pra gente, o fundo pra gente aqui, né, agulhado em 80 mil ali, e 600, 80 mil e 500 mais ou menos, tá? Desde esse grande movimento aqui, né, esse pico de medo, a gente vem fazendo esse pullback, como nós podemos ver aqui nesse gráfico diário, tá, pessoal? E esse pullback aqui, como nós falamos, né, talvez muito mapeado pelo fim desse sangramento aí, talvez um alívio agora com a promessa da volta da liquidez, algumas datas importantes e relevantes aí, como nós trazemos para vocês, por exemplo, no mês de dezembro, eles podem estar trazendo para a gente uma continuação aqui desse movimento, desse pullback aqui, talvez para patamares um pouco acima. Aqui no diário, por exemplo, a gente já consegue ver que aquela EMA de 9, no caso que essa linha aqui vermelha, né, que antes ela estava sendo rejeitada a todo custo, ela acaba de fazer um fechamento, né, um rompimento acima, e inicia uma vela acima dela. Tanto que o Bitcoin, nesse momento aqui, ó, no curtíssimo prazo, que a gente não vai falar agora nesse vídeo, e sim no próximo, ele tá ali em US$ 91.500, por exemplo. Mas, no geral, né, se a gente fosse acompanhar, né, essas médias aqui, elas foram uma grande rejeição do Bitcoin, né? Então, aqui, depois dessa all-time high aí, né, pelo menos até então, a gente teve as médias se descruzando aqui, e depois disso, todas elas se viram como grandes pontos de rejeição, né? Aqui, a média de 20 como ponto de rejeição também, aqui o movimento acompanhando com a média de 9. Então, esse primeiro grande rompimento que a gente tem aqui, né, dessa vela aqui, com esse fechamento, essa nova abertura aqui, é muito interessante. O que pode talvez catapultar a gente para alguns patamares acima. Por exemplo, existe uma grande quantidade de liquidez aqui, como vocês podem ver, em patamar perto dos 93.300, quase 94 mil também aqui, por exemplo, que é onde a gente tem, né, uma concentração de liquidez. Pessoal, entenda, o mercado, ele é sanguessuga por liquidez. O grande ponto do mercado é ir caçar as liquidez que existem, né? Então, se existe um grande pote de liquidez ali, um grande prêmio para esse mercado chegar até aquele patamar ali, as baleias, né, os grandes agentes, o mercado no geral,
capital ele vai se forçar a acompanhar aquele momento. Isso não é uma questão de se, isso é uma questão de quando, tá? E é por isso que a análise gráfica ela é muito importante para isso. Então a gente conseguir mapear esses pontos de liquidez aqui, que, por exemplo, nesse atual momento, concatena muito ali com uma EMA de 20 do Bitcoin aqui, né? Na faixa dos 93 a 94 mil dólares ali, tem uma certa subjeção, né? A gente encontra ali talvez um possível próximo alvo, né? Pelo menos um próximo topo. Mesmo que a gente faça essa grande continuação, né? A gente consegue observar aqui que nessa linha de tendência de baixa a gente tem uma confluência aí com o possível próximo alvo nessa faixa. Tá? É muito importante acompanhar aí os próximos dias, né, as próximas velas e ver se de fato o Bitcoin pode realizar esse movimento. Como eu falei, a estrutura mais de curto prazo fica para um próximo vídeo, certo, pessoal? Exatamente, Abelha. Então, se a gente agora está analisando o Bitcoin, a gente acabou de bater um topo histórico, né, que chegou a bater ali perto dos 126 mil dólares, e agora a gente conseguiu corrigir isso até a região dos 80 mil, como você mostrou. Essa reação que a gente vem tendo na faixa dos 90 mil, ela está quebrando um padrão de fraqueza típico da semana de Thanksgiving, né, que historicamente ela vem com essas quedas mais fortes. Então, mesmo com essa recuperação de cerca de 10 a 12% desde o nosso fundo que a gente formou ali em 80 mil dólares, o ativo ele está com mais ou menos 20% abaixo do topo histórico recente, o que mostra que o movimento é mais um alívio, né, do que euforia realmente. Então é isso que tem me mantido hoje na linha de atentar para novas notícias, e principalmente o mercado de altcoins é o que alinha nesse momento para mim, porque ali é onde vai me dizer, aquele altcoin index é o que vai me dizer para onde o mercado realmente vai, onde está indo essa injeção de capital, que no caso é a galera que já está fazendo dinheiro com essa pequena subida, essa pequena euforia que o Bitcoin tá aliviando ali, né? Porque a gente vê tecnicamente que é um alívio, né? Mas eu quero ver, no momento em que isso se tornar uma euforia no mercado de altcoins, eu identifico que ali a gente pode ter um novo ciclo se formando, talvez. Com certeza, cara, com certeza. Eu realmente acho que é isso, né? Tipo, a tão aguardada possível altcoin season, será que está por vir aí com esse pullback do Bitcoin, talvez voltando para os patamares acima, como comentamos, 94, ou quem sabe um alvo próximo aí, os 100 mil dólares, né? É uma coisa que a gente vai acompanhar no próximo vídeo. Deixa o like aí, pessoal. Tamo junto, compartilha aí, valeu!